Você já parou para pensar como seria dirigir sem música ou notícias para acompanhar o trajeto? Hoje, o rádio automotivo é uma parte essencial de nossas viagens de carro. O rádio, entre tantos meios de comunicação existentes, segue sendo um dos que mais atingem as maiores audiências. Mas você sabia que sua história remonta a mais de um século? Bem-vindo ao canal Pit Stop Tech, e hoje vamos te mostrar a história do som automotivo. A radiodifusão não era comum antes da década de 1920 em todo o mundo. Isso se devia ao fato de que os componentes necessários para construir um receptor de rádio eram volumosos e caros. Se você já teve a oportunidade de ver um rádio com válvulas e transformadores, poderá compreender a magnitude do problema. Mesmo os rádios com válvulas, que eram considerados mais leves e compactos, ainda apresentavam desafios significativos. Foi somente quando os componentes se tornaram mais compactos e acessíveis em termos de custo que o rádio realmente pôde se desenvolver. Nos anos 1920, devido à revolução na produção liderada por Henry Ford, os automóveis já haviam se tornado extremamente populares em quase todos os lugares do mundo. Com os rádios se tornando cada vez mais comuns nos lares, a transição para os carros parecia ser uma evolução natural. Afinal, se já nos acostumamos a conversar e ouvir rádio à mesa, por que não fazer o mesmo enquanto estamos no carro? Foi dessa linha de raciocínio que, em 1930, a Galvin Manufacturing Company, companhia que hoje conhecemos como Motorola, fundada pelos irmãos Paul e Joseph Galvin, introduziu o Motorola 5T71, o primeiro rádio automotivo da história. O objetivo era claro: tornar as viagens de carro solitárias menos monótonas e as viagens acompanhadas mais agradáveis. O nome surgiu unindo as palavras motor, em alusão ao movimento e os carros, e ola, como referência ao som, como em vitrola, por exemplo. Dessa forma, a marca Motorola remetia à ideia de som em movimento, nome perfeito para o novo produto. O Motorola 5 T71 consistia simplesmente em um rádio AM com válvulas, equipado com um pequeno mostrador para ser fixado ao volante e um alto-falante com caixa de madeira. Seu preço era de $130, o que representava quase 10% do valor de um carro naquela época. Embora fosse considerado caro inicialmente, sua crescente popularidade gradualmente reduziu seu custo e elevou o nome Motorola ao status de marca registrada. Na Europa, a liderança foi da Blaupunkt, que, em 1932, instalou um rádio pesando 15 quilos em um Studebaker. No ano seguinte, a empresa britânica Crossley começou a oferecer rádios como opção em seus modelos. No Brasil, quem fabricou o primeiro rádio brasileiro para automóveis foi a marca Motorádio. A marca surgiu em 1936, quando um imigrante japonês chamado Hiroshi Urushima chegou ao Brasil e começou a trabalhar em uma assistência técnica de rádios. Em 1940, ele construiu um rádio para automóveis. Não foi um grande sucesso, mas Hiroshi ampliou sua oficina de rádios e, em 1948, fundou uma empresa com o nome daquele rádio que havia criado 8 anos antes: Motorádio. Apesar da inovação que representava o rádio na década de 1930, era comum enfrentar problemas como programação misturada com ruídos e interferências indesejadas. No entanto, em 1952, tudo mudou com o lançamento do Auto Super pela Blaupunkt, que utilizava a tecnologia de frequência modulada, FM. Este novo modelo tinha como objetivo principal reduzir as interferências e aprimorar a qualidade de som do aparelho, embora sua cobertura fosse mais limitada em termos de alcance. A revolução não se limitou apenas a aprimorar a qualidade, mas foi além. Enquanto as estações de rádio AM se concentravam em um público mais maduro, as emissoras de FM direcionavam-se ao público jovem, oferecendo música pop e rock and roll para seus ouvintes. O sistema operava da seguinte maneira:
Ao pressionar o botão de busca, a sensibilidade do receptor diminuía, enquanto um motor elétrico girava o dial até que a recepção de um sinal mais forte o detivesse. No mesmo período, a Ford introduziu o sistema Town & Country, que desempenhava essencialmente a mesma função. No Brasil, os rádios automotivos eram somente AM e o motorádio começavam a se popularizar, e a marca fez uma parceria de distribuição com diversos varejistas de todo o Brasil, em especial a Grande Mesbla. Em 1955, a Chrysler lançou o Highway Hi-Fi, o primeiro sistema a incorporar mídia externa em seu funcionamento, neste caso, um toca-discos de vinil. Há quem diga que o funcionamento era incrivelmente bom, porém extremamente caro. O maior problema era devido à complexidade do mecanismo. No ano de 1963, a empresa alemã Becker introduziu no mercado o Monte Carlo, que se tornou o pioneiro entre os rádios automotivos totalmente transistorizados. A utilização de transistores representou uma simplificação nos circuitos, resultando em rádios mais compactos, resistentes e duráveis. No mesmo ano, a Brasileira Motorádio foi reorganizada como uma sociedade por ações, SA, tamanho o sucesso da marca. Foi nessa época que ela começou a fornecer os rádios para a linha Volkswagen no Brasil. Em 1965, a Ford e a Motorola colaboraram para desenvolver um sistema mais simples que se baseava em mídias externas. Surgiu assim o 8-Track, um cartucho de fita magnética contendo 8 pistas enroladas em uma única bobina. Essa configuração permitia a reprodução contínua da música. No entanto, quando a fita atingia o final, o cabeçote de leitura realinhava-se para acessar as pistas seguintes. Consequentemente, era necessário rearranjar a sequência das músicas para evitar interrupções abruptas. Entre as décadas de 1970 e 1980, o avanço do áudio automotivo global não se limitou apenas aos dispositivos, mas também incorporou elementos culturais significativos. No Brasil, a Motorádio enfrentou competição a partir dos anos 1970, inicialmente de marcas estrangeiras como Pioneer, Becker e Blaupunkt, e mais tarde de fabricantes locais como Bosch, CCE, TKR, Tojo e Philips. E, com a popularização das fitas cassete, houve um aumento significativo na autonomia musical, levando ao desenvolvimento contínuo de rádios automotivos capazes de reproduzi-las. Os aparelhos de rádio automotivo com capacidade para tocar fitas cassete tornaram-se a escolha preferida, oferecendo a possibilidade de gravações caseiras com qualidade comparável às originais e permitindo aos usuários criar suas próprias seleções de músicas favoritas. No passado, o som nos carros era frequentemente perturbado por ruídos causados pelo atrito da agulha nos discos de vinil ou pelo cabeçote na fita. Essas interferências só foram eliminadas com a introdução da tecnologia de leitura a laser, desenvolvida pela Sony e Philips e lançada em 1982. Somente na década de 1990 é que foram desenvolvidos dispositivos de amortecimento eficazes para lidar com as vibrações do carro durante a condução, garantindo que o CD permanecesse estável. No Brasil, a interrupção das importações entre 1976 a 1990 contribuiu para manter a marca Motorádio em atividade. No entanto, nesse ponto já era tarde demais. A abertura do mercado e as medidas econômicas adotadas para combater a inflação descontrolada foram um golpe devastador para a saúde financeira da empresa, levando-a à falência em 1993. Quase na virada do século, em 1998, a empresa britânica Ampeg, ainda em estágio inicial, revolucionou o mercado ao introduzir o rádio eletrônico. Equipados com discos rígidos capazes de armazenar e reproduzir o então emergente formato de áudio MP3, esses aparelhos tornaram obsoleta a prática de carregar dezenas de CDs no carro. Com a chegada dos anos 2000, a tecnologia continuava a evoluir com uma variedade crescente de recursos. No mundo do áudio automotivo, as inovações já não causavam tanto espanto.
rádios equipados com leitores de arquivos MP3, slots para cartão SD e portas USB não eram mais considerados grandes novidades, mas sim algo rotineiro. O surgimento do iPod marcou o primeiro passo rumo à integração do áudio automotivo, eliminando a necessidade de outras mídias físicas. A BMW foi a pioneira ao oferecer integração com o dispositivo da Apple, em 2004. Em seguida, o pendrive desempenhou um papel fundamental nessa transição. A partir desse momento, a música digital encontrou novas formas de se propagar. Com a disseminação das centrais multimídia dotadas de conexão à internet ou capacidade de espelhamento com smartphones, agora é possível acessar aplicativos no carro, como o Spotify ou Deezer, que oferecem a reprodução de música por streaming. Além disso, esses aplicativos ainda possibilitam o download de playlists diretamente no dispositivo, para momentos em que não há conexão disponível. Qual rádio você utiliza em seu carro? Qual sistema de som automotivo mais te marcou? Deixe seu comentário. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela história do rádio automotivo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!